Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde. Hoje é quinta-feira, 3 de agosto. Acompanhe com a gente os destaques desta edição. Destaque para as vendas norte-americanas de diversos produtos, principalmente soja, que continua tendo volume de vendas na temporada 2016-2017, agora se aproximando de um total de vendas, e não de embarques, mas de vendas de quase 61 milhões de toneladas. Nesta edição, a gente fala da produtividade dos cafezais de Conilon do Brasil este ano, que melhoraram em 35% na comparação com o ano passado. Vamos falar da produção de energia a partir de biomassa, assunto importante que você acompanha aqui no Agricultura BR. E ainda a previsão do tempo para todas as regiões produtoras do país. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. Nós abrimos esta edição com uma informação importante para o setor da suinocultura. A alíquota do ICMS sobre o suíno para ser abatido fora do estado do Mato Grosso será reduzida pela metade. Será reduzida de 12% para 6% dentro dos próximos dias. Essa confirmação foi dada nesta última terça-feira, dia 1º de agosto, através de uma reunião feita pela Associação dos Criadores de Suínos do estado do Mato Grosso, juntamente com o deputado Dilmar Dal Bosco. Essa alteração, para ser validada, ainda precisa ser decretada pela Secretaria de Fazenda do estado. E tradicionalmente, toda quinta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga o seu relatório de vendas e exportações. Esse relatório trouxe vendas tanto para a temporada 16-17 quanto para 17-18 no caso da soja. E a temporada velha, chamada temporada velha, 16-17, já se aproxima de um total de vendas de 61 milhões de toneladas, deixando bem para trás a meta de exportação para a temporada. É que a Agricultura BR mostra agora vendas nessa semana que foi encerrada no dia 27 de julho de pouco mais de 233 mil toneladas. Acompanhe conosco, trazemos aqui a venda semanal norte-americana, 233.394 toneladas foram comercializadas. Coloca a safra agora americana em 60 milhões 760 mil toneladas comercializadas para a temporada 16-17. É um volume muito forte de vendas a dos Estados Unidos. Ele é tão forte que ele deixa para trás toda a meta de exportação do Departamento de Agricultura norte-americano, mesmo em consideração a revisão que aconteceu nos dois últimos relatórios. É o que nós vamos mostrar agora, mostrando aqui a comparação do que foi vendido com a meta de exportação até o dia 27 de julho. As vendas totalizaram, como você acabou de ver, 60 milhões 760 mil. Ela já é bem superior a 3 milhões, ela é 3 milhões 610 mil toneladas acima da meta de exportação para a temporada de 57 milhões 150 mil toneladas. Resta saber se os Estados Unidos vão ter condições de entregar essa soja toda ainda nesse mês de agosto. Outro destaque importante são em relação às vendas da safra nova, temporada 2017-2018, que também já tem um bom volume de vendas. Acompanhe no Agricultura BR. Aqui são as vendas americanas para a temporada 17-18, temporada nova, então, portanto, já pensando nessa temporada que tem a meta de 58 milhões 510 mil toneladas. O ritmo de vendas dos Estados Unidos segue muito intenso já, 6 milhões 390 mil toneladas já vendidas da safra nova norte-americana de soja. Portanto, segue com bom volume também na próxima safra. Agora, esses dados que foram apresentados não são considerados números ruins nesta quinta-feira, não podem ser classificados dessa maneira. O que tem acabado trazendo uma pressão maior para o mercado de soja são realmente as questões ligadas à chuva. Tivemos uma forte queda para os negócios com soja na última terça-feira, um reflexo direto da melhoria estimada pelo Departamento de Agricultura norte-americano em relação ao seu acompanhamento de lavouras, que foi apresentado na segunda-feira após
após o fechamento do mercado. Teve uma melhora de 2 pontos percentuais nas áreas que estão em melhores condições, aquelas chamadas em boas e excelentes condições. Agora, por outro lado, tem também os mapas climáticos que apontam poucas chuvas mais regulares. Isso pressionou na terça-feira muito, as quedas foram na ordem de 3%. Nesta última quarta, recuperação e hoje vinha caindo forte de novo. Soja em Chicago, olha, vai caindo quase 1,5% nesse momento. Isso derruba mais uma vez os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Agosto vem com queda de 1,44% a $9,52 mais 50 o bushel. Setembro, $9,56 o bushel, com queda de 1,44%. Posição de novembro, recuo de 1,45% a $9,63 mais 25 por bushel. E janeiro de 2018, queda de 1,39% a $9,72 mais 75 por bushel, uma realidade pesada. Chicago vai recuando com soja mais uma vez nesta quinta-feira. Previsões climáticas ajudam a pressionar os valores da soja em Chicago. Isso porque a indicação é de chuvas favoráveis para o bom desenvolvimento das lavouras do grão no país, em especial no meio-oeste americano, neste mês de agosto. Vamos saber com a Nadiara agora em detalhes como fica o clima por lá. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. O destaque para o meio-oeste americano é que nesses próximos períodos a chuva se torna mais frequente e generalizada sobre os estados produtores, nesse momento crucial de desenvolvimento das lavouras de soja. Ao longo dos próximos 5 dias, a chuva será abrangente, mas com volumes maiores aqui na metade sul e também na costa leste dos Estados Unidos. No cinturão produtor de grãos, incluindo os importantes estados produtores que são Illinois e Iowa, o volume de água deve variar de 15 a 20 milímetros nesses próximos 5 dias. No decorrer do segundo período, a mesma condição. Chove de forma mais intensa nas áreas mais ao sul, inclusive essa chuva mais forte, que pode variar em torno de uns 30 milímetros em 5 dias, pode chegar nas áreas mais ao sul de Illinois. Agora, nas áreas mais ao norte, o volume deve ficar em torno de 15 milímetros em 5 dias. E essa condição se repete pelo menos até o dia 18 de agosto. A previsão é de baixos volumes de água, mas a chuva continua frequente ao longo desses próximos 15 dias, garantindo boas condições de umidade no solo para o desenvolvimento da soja. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até já, Nadiara. Por aqui a gente fala agora sobre o câmbio, como que o dólar se comporta no Brasil. Isso altera demais o preço dos insumos que o produtor está comprando neste momento do ano e também na comercialização daqueles que estão fazendo a venda dos seus produtos. Olha, o dólar comercial aqui no Brasil, ele tem se balizado muito o que acontece no cenário nacional envolvendo a política. Esta última quarta-feira foi marcada por uma votação a favor do presidente Michel Temer pelos deputados que votaram pelo arquivamento da denúncia contra ele que houve sobre corrupção passiva. Vamos saber então como está operando a moeda norte-americana no Brasil neste momento. A gente vê que vem com leve alta em relação a ontem, subindo 0,09%. Moeda é cotada agora a R$ 3,12 mais 4. Você acabou de ver os valores para o dólar ali perto da estabilidade, soja em Chicago recuando e toda essa situação reflete sobre os negócios com soja aqui no Brasil. Os valores negociados nos portos têm apresentado recuo. Vamos saber como é que vem esses valores? Aqui o Agricultura BR traz um comparativo dos últimos 15 dias e você observa o que no dia 19 de julho, o valor médio para a saca de soja no Porto de Paranaguá era de R$ 72,50 a saca de 60 quilos. No dia 24, esse valor tinha manutenção, se mantinha dessa maneira. Dia 28 de julho, o valor subia para R$ 73,00 a saca. No dia 31, fechava a R$ 72,00 a saca de 60 quilos, nesta última segunda-feira. E agora, no dia 3 de agosto, esse valor vinha para R$ 70,50 a saca, o que traz um registro de queda de 3% para os valores com soja no Porto de Paranaguá.
No Porto de Santos, a queda é um pouco menor, mas ainda assim expressiva, 2% de recuo nos últimos 15 dias para a saca de soja. É o que nós vamos ver agora, valor de referência lá para Santos. 19 de julho, valor de R$ 72,00 a saca, no dia 24, R$ 73,00. Dia 28 de julho, R$ 72,50 a saca, recuando. 31 de julho, novo recuo para R$ 72,00. E nesse 3 de agosto, vindo para R$ 70,50, perde R$ 1,50 nos últimos 15 dias, ou 2% de queda para a saca de soja comercializada no Porto de Santos. Foi criado no Mato Grosso o Instituto Soja Livre, que tem como objetivo estimular a produção da soja que não é geneticamente modificada. Confira na reportagem de Valdir Pacheco. Mato Grosso é um dos únicos estados que continua cultivando soja convencional. Segundo o Instituto de Economia Agropecuária, IMEA, 13,7% da área do estado na safra 2016 foi semeada com a soja não geneticamente modificada. Apesar de parecer um número modesto, corresponde a mais de 1,2 milhão de hectares. Para avançar e agilizar os trabalhos no estado e no país, foi criado o Instituto Soja Livre. O presidente da ProSoja MT, Endrigo Dalcin, foi eleito presidente do Instituto até o final de 2018. Segundo ele, o programa Soja Livre estava tendo resultados positivos, mas precisava organizar melhor a cadeia e dar mais clareza e agilidade nas decisões. Agora, mais independentes, com esta estrutura organizacional, vai auxiliar na interlocução no Brasil e também no exterior. O Instituto tem como principal objetivo estimular a produção de soja não geneticamente modificada. O agricultor precisa ter opções de plantio e não ficar refém de uma única tecnologia. Além disso, há prêmios atrativos para quem planta soja livre, um nicho de mercado importante, especialmente na Europa e China. O mandato é de 2 anos com direito à reeleição. Valdir Pacheco, para o SBA. A Agricultura BR aproveita agora para convidar você, primeiramente para amanhã, no Agricultura BR, sexta-feira, a partir do meio-dia, no horário de Brasília, vamos ter aqui 2 advogados tributaristas, participação de produtores rurais, também do nosso consultor João Pedro Curti Dias, para esclarecer dúvidas sobre o Fundo Rural. E essas dúvidas que o produtor rural está tendo, a gente quer saber, o produtor rural pode enviar, pode participar do programa conosco e enviar essas dúvidas, Juliana. Vamos ler na tela, então, a dúvida e também o número do nosso WhatsApp. Responda para a gente qual a sua dúvida, produtor, sobre o Fundo Rural. A gente vai repassar ao vivo aqui para os advogados tributaristas que conhecem profundamente do assunto. O WhatsApp do programa é o 67 99656 2266. Vale a gente lembrar que houve mudança nessa semana sobre a cobrança do Fundo Rural. A alíquota do passivo passou de 2,3% para 1,5%. Aí o valor consolidado da tributação que é feita sobre aquilo que o produtor rural, o valor cheio, né, da tributação que o produtor rural está recolhendo, ou a indústria, ou o frigorífico, ou qualquer outra parte envolvida com essa questão. Ela, apenas considerando a tributação, sem aquele 0,3% que parte vai para a CNA, eram 2%, passa para 1,2%, com a questão da CNA e também outros tributos, passa de 2,3%, cai para 1,5%. Ainda sobre isso, houve um alongamento do parcelamento da dívida, que agora pode ser feito em até 180 vezes. Bom, e nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente fala sobre o milho nos Estados Unidos.
Estamos de volta. O Agricultura BR destaca agora a participação dos telespectadores de todo o Brasil. É o quadro Somos Todos Produtores. Somos Todos Produtores de hoje tem uma participação muito importante, né, ilustre. O pessoal da Embrapa Tabuleiros Costeiros, lá de Sergipe, enviou imagens de um dia de campo que aconteceu na última semana, mostrando as pesquisas e os resultados com os trabalhos feitos com soja. Aliás, resultados com soja no Nordeste estão cada vez melhores. Tem uma nova fronteira agrícola formada por Alagoas, Sergipe e Bahia, que tem chamado muita atenção. Está aí o trabalho da Embrapa, a Embrapa Tabuleiros Costeiros, que enviou para nós essas imagens. Está lá o nome do Gleiton também, que acabou trazendo para nós, mas Embrapa Tabuleiros Costeiros também traz as imagens aí desse dia de campo, importante dia de campo, para difusão de tecnologias, de informações para os produtores rurais da região que inclusive tem ganho cada vez mais produtores trabalhando com soja e milho. Nesse mesmo evento, o nosso amigo Gleiton Medeiros, ele conversou com o Mike do Nascimento Silva, que é secretário de Agricultura de Paripiranga, que é um município da Bahia. Eles conversaram a respeito das expectativas para a região agrícola. Acompanhe. Do canal do Boi, estou aqui hoje com o Mike, que é o secretário de Agricultura do município de Paripiranga, na Bahia. E ele vai falar um pouquinho aqui das perspectivas de produção nesse município que fica localizado no Cealba, de uma das áreas mais importantes de produção de milho aqui da região do Nordeste. Então, Michael, hoje qual seria uma estimativa de área de produção e o que o produtor está esperando na produção de milho lá em Paripiranga? Esse ano, como a gente teve um ano muito bom, com chuva bem distribuída, com esse pluviométrico bom, onde a gente tinha chuvas intercaladas a cada 5 dias, 6 dias a gente estava tendo uma chuva, quando não pegava semanado. Então, com a área lá que a gente tem hoje, aproximadamente 27 mil hectares de milho, de plantio de milho, a estimativa é que a gente consiga alcançar a produtividade média de 110 sacas por hectare. Então, uma ótima produtividade, uma boa área a gente tem, sendo que quase em sua totalidade o município de Paripiranga tem um plantio de milho, em quase 100% do seu território agricultável, é o plantio de milho com uma boa produtividade. Então, isso são perspectivas boas, tanto para o agronegócio da regional, do Cealba, como para o municipal, onde a gente teve uma grande crise hídrica no ano passado, onde tivemos percas grandes de produtividade e com despesas econômicas que afetam não somente o agricultor, mas como a economia também de todos os municípios e da região. E com essa produtividade esperada para esse ano, a gente tende a se recuperar e recapitalizar o produtor para que venha estar investindo mais e mais nos próximos anos. Novas tecnologias, novos investimentos feitos. Hoje o produtor de milho de Paripiranga já é um produtor que tem uma capacidade profissional de se produzir um milho que não deixa a desejar a nenhuma fronteira agrícola do Brasil. Michael, além do milho, existem outras produções agrícolas que têm um significado econômico muito importante. Todas têm, lógico, mas algumas que têm uma produtividade maior que você pode destacar em Paripiranga, além do milho? Com certeza, Paripiranga é uma terra de agricultura familiar. Então a gente não tem somente o milho, a gente tem a abóbora, a gente tem a mandioca, a gente tem também o feijão, onde é produzido em menor quantidade. A estimativa desse ano de plantio de feijão é em torno de 2 mil hectares, enquanto de abóbora gira em torno de 150 hectares, que vão ajudar principalmente aquele pequeno produtor que tem sua pequena área, que tem 1 hectare, meio hectare, 5 hectares, que vai estar produzindo muito bem, isso é esperado. Esse ano a gente pode não ter uma grande produtividade de abóbora, por conta que nosso produtor ele não é muito tecnificado na questão de uso de produtos à base de fito-hormônios, mas que devido a esse frio, a gente alcança uma produtividade aí de 7 até 10 toneladas, dependendo muito bem do caso específico de abóbora por hectare. E também uma ótima produtividade de feijão. Como a gente teve uma chuva bem distribuída, nossa cidade tem uns solos muito férteis, a estimativa é que a gente consiga produtividade de 25 a 30 sacas de feijão por hectare. Então, como vocês podem ver, todos os amigos que acompanham o canal do Agronegócio, que o Nordeste é produtivo, tem um potencial enorme e sempre investir em tecnologia, em novas recomendações, em novos manejos, traz mais produtividade. Como você pode ver, nosso secretário jovem aqui, lá de Paripiranga, engenheiro agrônomo,
prestes a terminar a faculdade de agronomia, já secretário lá. Então, essa visão nova, essa visão empreendedor, essa atitude de produzir cada vez mais e melhor é que leva a Paripiranga a ser uma das cidades mais produtivas do Nordeste. Com a força do campo, que todos fiquem com Deus e vamos em frente. Vamos em frente, sim, Gleiton, ele que sempre está trazendo aí as informações da região Nordeste, Sergipe, Alagoas e também estado da Bahia. Obrigado pela sua participação. Por aqui o assunto continua sendo milho e agora vamos falar sobre os preços praticados em partes do país. Você acompanha comigo aqui o que vai acontecendo, destaque para os valores. Milho vai sentindo a pressão, evidentemente, de colheita. Milho no estado do Paraná, é o que nós queremos trazer agora, assim que o gráfico se recompor. Estado do Paraná, que neste momento tem recuo nos últimos 15 dias de 2% para os valores médios encontrados no estado. No dia 19 de julho eram R$ 23,50 a saca, valor mantido no dia 21, valor que caía no dia 27 para R$ 23,00 a saca e era mantido até esse dia 3 de agosto, tem uma certa estabilidade desde o final do último mês em R$ 23,00 por saca, contudo configurando aí queda nos últimos 15 dias de 2% para os valores da saca de milho. No Rio Grande do Sul, o milho tem ganhado força nos últimos 15 dias, há uma alta de 8% acontecendo. Vamos acompanhar então como que o mercado gaúcho operou com o milho nos últimos dias. Veja que no dia 19 de julho, cotação média estadual era de R$ 25,00 a saca. No dia 21 do mês, subia para R$ 25,50, alcançando a marca dos R$ 27,00 no dia 27 do mês. Este patamar de preços continua válido até hoje no estado do Rio Grande do Sul. Nesta última quinta-feira, 3 de agosto, cotação segue em R$ 27,00 a saca. Em Santa Catarina também tem movimento de alta. Santa Catarina, nos últimos 15 dias, registra uma elevação nos valores na ordem de 2%. Está aqui Santa Catarina, grande estado consumidor de milho, por conta das cadeias produtivas da carne de frango e da carne suína. 19 de julho, R$ 26,00 a saca. No dia 21, esse valor se mantinha. Dia 27, subia para R$ 26,50 por saca de 60 quilos. E nas últimas configurações aqui, nas últimas checagens, vem mantendo esse valor até esse dia 3 de agosto, R$ 26,50. Milho em Santa Catarina nos últimos 15 dias, portanto, com alta de 2%. Vamos agora saber do cenário futuro do milho aqui no Brasil. De olho, então, na Bolsa Paulista, que comercializa o cereal para entrega futura. Acompanhe com a gente na tela como vêm os negócios no dia de hoje. Eles vêm com alta, alguma alta acontecendo, não é tão expressiva, mas veja só, a posição de setembro, que é a que sempre traz algum valor de referência para o mercado, hoje tem um volume de contratos negociados bem elevado, acima de 4.000 contratos. Por isso, traz um valor de referência real para o mercado do milho no país. Essa posição opera agora com alta de 0,35% a R$ 26,10 a saca. O milho para entrega em novembro vem agora cotado a R$ 28,19, com alta de 0,36%. Aquele cereal para ser entregue em janeiro do ano que vem é negociado agora a R$ 29,24, alta de 0,52%. E os negócios para março de 2018 são apenas 20 e eles vêm negociando a saca a R$ 30,60. Essa posição sobe um pouquinho hoje, 0,10%.
A Agricultura BR segue trazendo as informações sobre milho e agora no cenário internacional. Toda quinta-feira, tradicionalmente, você já sabe, o Departamento de Agricultura norte-americano apresenta pela manhã os números de vendas e exportações dos seus principais produtos, como soja, milho, trigo, entre outros. No caso do milho, teve a apresentação desses dados e que para a temporada 16-17 trouxe números muito fracos, teve cancelamento, teve vendas, mas teve cancelamento também, e aí a movimentação final, né, as vendas realmente consolidadas foram extremamente fracas para milho nos Estados Unidos até na semana encerrada no dia 27 de julho. Veja só esses números aqui, que na hora que você ver, você já vai entender, apenas 36.690 toneladas comercializadas em uma semana efetivamente. Teve venda, mas teve cancelamento, trouxe então a movimentação para 36.690 toneladas. Esses números apontam agora a safra norte-americana, 16-17, para 56.350.000 toneladas. É um volume até com expressão, mas em vendas e exportações, com esse volume fraco que teve na semana encerrada no dia 27 de julho, faz com que os norte-americanos ainda não tenham atingido a meta de venda de exportação da temporada 2016-2017. Veja só que dentro da movimentação normal, os americanos deveriam ter batido essa meta na semana encerrada em 27 de julho, mas com os cancelamentos, com a movimentação tão fraca, isso ainda não aconteceu. Vendas de 56.350.000 toneladas, como você viu, e a meta 56.520.000 toneladas de milho para a temporada 16-17, milho que já tem claramente um certo esfriamento nas vendas americanas, mas que já deveriam ter atingido os dados em relação à meta de exportação. A gente segue falando sobre milho nos Estados Unidos, porque estamos acompanhando o mercado futuro. Hoje o mercado futuro para algumas commodities, como o complexo soja, vem com queda forte e o milho vem continuando a sua recuperação. Posição de setembro perde pouco mais de 0,5%, vem com queda de 0,54% a $3,67 o bushel. Dezembro, $3,81 o bushel, com recuo de 0,52%. Março de 2018, posição negociada a $3,92 mais 25 por bushel, com alta de 0,31%. O número de queimadas tem aumentado no Brasil nos últimos dias por conta do clima muito seco e da baixa umidade do ar. A Nadiara nos conta mais detalhes agora sobre os focos de incêndio pelo país. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. A frente fria que chegou ontem ao sul do Brasil e já está se aproximando do sudeste, ela consegue organizar ainda ao longo desta quinta-feira algumas chuvas sobre o interior da região sul e partes de São Paulo. No sul do Brasil, a chuva mais intensa está ocorrendo principalmente no Rio Grande do Sul e algumas áreas de Santa Catarina. No Paraná, chove apenas no sul e leste do estado. Essa chuva não chega a beneficiar aquelas áreas que estão mais secas do oeste e norte paranaense, importantes áreas produtoras de trigo que foram afetadas pelas geadas da segunda quinzena do mês de julho e agora sofrem com a falta de umidade. Essa frente fria ela não consegue se conectar com a umidade da Amazônia, por isso não chega a trazer chuva generalizada para o centro-sul do Brasil. A partir de amanhã o tempo já volta a abrir sobre o interior da região sul e não tem previsão de chuva também sobre boa parte do sudeste e do centro-oeste. A chuva fica muito restrita aqui sobre a faixa leste, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Para esses próximos 5 dias, chuva forte apenas no extremo norte do país e algumas pancadas de chuva também sobre as áreas costeiras do Nordeste. Com a passagem dessa frente fria, teremos o avanço de uma nova massa de ar polar, que já está derrubando as temperaturas em partes do sul do Brasil. Para esses próximos 5 dias, a expectativa é de madrugadas bem mais frias no sul, em partes do Sudeste e também em Mato Grosso do Sul. Mas desta vez, a onda de frio não será tão intensa a ponto de trazer geadas para áreas produtoras. Se o fenômeno ocorrer, é apenas em áreas mais altas da Serra Gaúcha e Serra Catarinense. Nas demais áreas aqui do
sul, do sudeste, a temperatura até chega abaixo de 10 graus, mas não é um frio intenso a ponto de trazer a ocorrência do fenômeno. Para o segundo período, a partir do dia 9 de agosto até o dia 13, a expectativa é de mais chuva para o sul do Brasil, só que principalmente no Rio Grande do Sul. E apesar da chuva ser abrangente, não há previsão para grandes volumes de água. Continua chovendo no extremo norte do país, em áreas do litoral nordestino, no Espírito Santo, mas em boa parte aqui do Brasil central, o tempo continua bastante seco e a umidade do solo segue em declínio. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até já, Nadiara. E por aqui a gente faz um convite a você, telespectador, porque nesta sexta-feira o programa do meio-dia vai tratar sobre o Fundo Rural. Houveram várias mudanças recentes sobre a cobrança deste fundo e o Agricultura BR quer explicar esse assunto para todo o Brasil e entender melhor também. Por isso a gente vai receber aqui advogados tributaristas para tirar cada dúvida sobre esta questão. Você que também tem alguma dúvida sobre a cobrança do Fundo Rural, manda a sua pergunta para a gente. Nesta sexta-feira ela será repassada aos advogados tributaristas. Qual a sua dúvida sobre o Fundo Rural Produtor? Nosso número está aí na tela, 67996562266. Se você também tem algum comentário a fazer, não uma pergunta, pode mandar também. Vamos ler elas ao vivo por aqui. Queremos saber a sua opinião, então participe do programa. O programa é feito para você, participe conosco. Decisão importantíssima. Fundo Rural, na vida do produtor rural, das empresas também agropecuárias, fundamental. E olha, daqui a pouco na Agricultura BR você vai ter destaques a respeito da soja e também sobre o que vai acontecendo em relação à China. E a falta de mão de obra qualificada é um dos principais problemas do agronegócio brasileiro. Você vai conferir um pouco dessa história na reportagem de Valdir Pacheco. Maior produtor brasileiro de grãos com destaque para produtos como soja, milho e algodão, Mato Grosso ainda esbarra na falta de mão de obra qualificada para atuar no campo. O agronegócio vive uma verdadeira revolução tecnológica, com a introdução de inovações que atinge até mesmo a simples aplicação de defensivos. E toda essa tecnologia necessita de mão de obra qualificada. Para isso, entra o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, para fazer essa capacitação e contribuir com o desenvolvimento do Estado. Passei para eles o quê? Os princípios básicos, né, de você fazer uma regulagem, né, com uma aplicação de agrotóxico através do quê? Do pulverizador autopropelido. É uma responsabilidade muito grande porque hoje o produtor opera com um custo altíssimo nos insumos. Qualquer vacilo do operador é prejuízo no bolso do produtor. Com certeza, né? O prejuízo não é só a parte de operacional, mas também de produto e de regulagem do pulverizador, né? Desde o bico, né, até a parte aí de implemento do trator ou da troca do operador também. Encontrar um profissional para determinadas funções tem se tornado uma verdadeira dor de cabeça para os produtores rurais. Atualmente, existem milhares de vagas de empregos a serem preenchidas no campo, nos mais variados segmentos. Hoje nós estamos na prática, a teórica que nós fizemos é muito interessante, assim. O que nós aprendemos, acho que dá para nós pôr em prática já, né? Dá para assumir uma responsabilidade numa fazenda e já tocar um trabalho desse? Que nem no meu caso, que já sou operador, sim. As dúvidas que eu tinha já foi esclarecida, né? O caso do Ailton de Souza já é diferente dos demais alunos. Ele é autônomo, possui uma empresa de consultoria e treinamentos e faz o curso para se aperfeiçoar nas inovações tecnológicas e poder repassar para os seus alunos. Estou me capacitando, porque o Senar faz isso, capacitar pessoas, e eu estou me capacitando para poder dar o treinamento na minha empresa. Ela é voltada justamente para o agronegócio. Valdir Pacheco para o SBA.
E o IBGE começou a preparação para a realização do Censo Agropecuário de 2017. Os técnicos vão percorrer estabelecimentos agropecuários em todo o país. A repórter Kaile Rodrigues tem mais informações. O último censo agropecuário foi realizado em 2006. 11 anos depois, começa a preparação para coletar os dados que atualizarão informações sobre todos os estabelecimentos agropecuários do país. Os dados são coletados por este computador portátil de mão. No Mato Grosso do Sul foi realizada a primeira reunião com as comissões municipais de Geografia e Estatística, as CMGs, compostas por instituições e organizações que colaboram com os trabalhos do IBGE. Conscientizar as pessoas de que é importante responder ao censo corretamente, receber bem o recenseador, que as informações que ele vai divulgar são só para fins estatísticos, elas são resguardadas pelo sigilo da informação, que é por lei, isso é facultado. Enfim, é importante levar essa mensagem, que isso é bom para o município, é bom para ele, é bom para o país, né? A gente precisa ter dados atualizados para poder planejar as coisas para o dia a dia das pessoas. No estado, os 79 municípios receberão as visitas dos recenseadores. Desde hortas, tanto em área urbana quanto em área rural, também serão alvo da pesquisa. Desde informações de suas características, como faixa etária, homem, mulher, cor ou raça, como também características da propriedade, tamanho da área, o que ele produz, e também em relação à produção, criação. Como que vocês do IBGE vão fiscalizar para ver se o recenseador foi mesmo em todas as propriedades? O equipamento está com um sistema de rastreamento, ele não tem como desligar o rastreamento, ele rastreia todo o caminho que ele faz, o local onde pegou a informação e vai para uma central de computadora que chega ao nosso supervisor, que fica acompanhando toda a produção dele ali. E por ali a gente acompanha o passo a passo. A gente perceber que uma área está descoberta ou cobrir uma área diferente, a gente vai acionar eles para retornarem, para tirar as dúvidas. Grandes agricultores têm vindo para o município de Campo Grande e com isso também nós temos aumentado a nossa área de produção de grandes commodities, como o milho e como a soja. E com esse censo agora nós queremos atualizar tudo isso para que possa se fazer políticas públicas de qualidade, tanto de fomento, pesquisa e extensão rural. Os recenseadores começam a ir a campo a partir de outubro. As informações com os dados colhidos começam a ser apresentados já no segundo semestre de 2018. A novidade desta edição é a possibilidade do grande produtor preencher as informações do censo pela internet. Os testes já foram feitos para aprovar a confiabilidade do sistema. Kaile Rodrigues para o SBA. E a gente volta a falar do mercado de grãos no Brasil agora, destacando o cenário do trigo. O preço do trigo subiu no mês passado na região sul do Brasil, em detrimento de uma produção que vai ser menor. A área plantada caiu nas principais regiões produtoras e, por conta dos recentes fenômenos climáticos, muita chuva na fase de plantio e tempo seco na fase de desenvolvimento da lavoura, já se acredita em um volume menor a ser colhido. No estado do Paraná, por exemplo, o estado já espera uma safra 6% menor do que a projeção inicial. A gente acompanha na tela agora como que o trigo vem sendo negociado tanto no Paraná quanto no estado gaúcho. Veja que no Paraná a cotação fechou esta última quarta-feira, 2 de agosto, a R$ 686,13. Foi uma queda em relação ao dia anterior, mas os valores do trigo por lá ganharam força bastante neste último mês de julho. Apesar de ser considerado um valor ainda baixo para o produtor rural, uma vez que o custo de produção está muito elevado, ainda assim o trigo ganhou algum fôlego neste último mês. A gente muda a tela agora para trazer a cotação do trigo tipo brando no estado gaúcho. Pode mudar aí na tela, então, os valores para a gente. Esta última quarta-feira registrou também uma leve baixa, mas com a cotação ainda segurando a casa dos R$ 650. O dia fechou a R$ 650,36 por tonelada, cotação apurada pelo CPEA para o estado do Rio Grande do Sul.
Agricultura BR segue falando de trigo, vamos saber agora como é que vem a referência internacional, negócios em Chicago. Trazemos aqui o destaque para as negociações na Bolsa Norte-Americana, que vem na estabilidade. Posição de setembro totalmente estável a $4,60 o bushel. Dezembro estável com ligeira queda de 0,05%, $4,87. Março também estável, recuo de 0,09%, $5,08 o bushel. E maio, $5,22 o bushel, com queda de 0,14%. Neste momento, negócios com trigo em Chicago vindo muito próximos de estabilidade. Eu lembro ao telespectador do canal do Boi, do Agricultura BR, que nesta sexta-feira, a partir do meio-dia, dentro da edição do Agricultura BR, vamos promover aqui um círculo, não um debate, mas um círculo de resposta ao telespectador que tem dúvidas a respeito do Fundo Rural. Para isso, vamos receber dois dos mais importantes, renomados de advogados tributaristas da área rural, principalmente, que vão responder a dúvida de telespectadores que estão participando conosco. Então, para participar é muito simples. Você só tem que mandar a pergunta aqui para nós. Pergunta é essa daqui, ó, qual a sua dúvida sobre o Fundo Rural? Você pode mandar a dúvida, você pode mandar o seu comentário. O nosso número de WhatsApp é 67996562266, 67996562266. Mande a sua dúvida para nós, queremos saber o seu comentário, que vai participar deste programa especial sobre o Fundo Rural nesta sexta-feira. E o programa de hoje continua. No próximo bloco a gente fala sobre a produção de café Conilon aqui do Brasil, que nesse ano voltou a melhorar, a produtividade está bem mais elevada. A gente volta já já. Acontece nos dias 4 e 5 de setembro um importante evento voltado ao setor florestal do Brasil. É o 5º MS Florestal, que pela primeira edição vai ser online, ou seja, você poderá participar de qualquer lugar do país ou do mundo através apenas do acesso pela internet. Os palestrantes que farão os debates e apresentarão novas tecnologias sobre o setor florestal estiveram em Campo Grande na manhã desta quinta-feira e participaram aqui no Canal do Boi de entrevistas para falar sobre a cadeia produtiva do setor florestal e como explorá-la melhor em Mato Grosso do Sul. Nesta entrevista feita por Fabiano Reis, você vai acompanhar um pouco sobre este assunto. E o Agricultura BR agora destaca um assunto importante sobre geração de energia, biomassa, a partir de fontes que normalmente o Brasil não tem utilizado. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com Tiago Teixeira, ele que é consultor técnico da empresa de pesquisa de energia ligado ao Ministério de Minas e Energia. Tiago, um prazer falar com você no Agricultura BR. E olha só, Tiago, Brasil é um país com grandes possibilidades em geração de energia, mas não raro o país passa por alguns momentos com algum tipo de crise de abastecimento, ou risco de abastecimento e com energia cara. Hoje, em termos de soluções energéticas, principalmente a partir de biomassa, o que o país tem hoje que pode trazer soluções em curto e médio prazo? O Brasil ele é um país que realmente tem uma bênção dos deuses, A gente pode dizer que a gente tem um potencial muito grande hidrelétrico, um potencial muito grande de biomassa, um potencial eólico, solar. Do ponto de vista especialmente de biomassa, a gente vem trabalhando lá internamente na EPE numa linha de uma expansão de cerca de 5 a 6 mil megas no nosso plano decenal, que é um plano de até 10 anos à frente. Então, como é que funciona isso?
você tem os leilões de energia que ocorrem, normalmente para entrega de energia entre 3 a 5 anos à frente, ou seja, eventualmente se eu tenho um leilão em 2016, ou 2017, desculpa, para 3 anos à frente, é início de entrega em 2020. Então, aí tem o tempo para o empreendedor se preparar, obter financiamento, construir a usina e poder gerar energia. Então, em linhas gerais, a gente tem um potencial muito grande de biomassa, tanto do ponto de vista da biomassa do setor sucroalcooleiro, como do setor de florestas, né? No nosso PDE, a gente estima que nos próximos anos haja uma contratação de cerca de 100 megas de biomassa florestal por ano. Então, que daria mais ou menos cerca de 2 usinas de 50 megas por ano, que já consegue ter um volume expressivo da fonte, né? É claro que o potencial é muito maior e isso que a gente espera se efetivamente isso for competitivo no leilão, né? Tiago, vamos pegar aqui um exemplo, o estado do Mato Grosso do Sul tem promovido e tem conseguido fazer uma instalação, pode dizer que a cadeia produtiva florestal ela tem um bom desempenho no estado do Mato Grosso do Sul, principalmente ali no eixo Campo Grande, Três Lagoas. Ela foi voltada, esse maciço florestal no Mato Grosso do Sul, hoje aproximadamente próximo a 1 milhão de hectares ocupado com floresta, principalmente para a produção de celulose. Entretanto, há outras possibilidades, desde serraria e principalmente geração de energia. Há alguma diferença em relação à madeira utilizada, às variedades que são hoje cultivadas no Mato Grosso do Sul para a produção de energia no estado? Perfeito. Não há diferenças do ponto de vista do tipo de madeira, você pode gerar com qualquer tipo na realidade. É claro que o mais comum é que você gere com eucalipto, porque você tem um desenvolvimento muito bom. O Brasil, você tem ali um ciclo de 6, 7 anos para ter um eucalipto a níveis de produtividade excelente. Do ponto de vista do potencial do estado do Mato Grosso do Sul, ele, nos nossos estudos, né, principalmente que toma como base os leilões de energia, né, que eu comentei anteriormente. Ele é o segundo estado em termos de potência, de potencial no país. Ele só perde para Minas Gerais, mas nos últimos anos a gente vê foram mais da ordem de 500 megas de projeto. Então, eu acho que é algo que pode dar certo, né? E o Brasil precisa dessa energia também. Tiago, o Brasil já passou algumas dificuldades, né? Apesar de ter a riqueza que tem, passou algumas dificuldades em relação a risco de abastecimento. No passado teve até alguns apagões. Como que a geração de energia a partir de biomassa, aí eu falo da biomassa a partir de floresta, do eucalipto, também da cana-de-açúcar, que você tem a possibilidade de produzir etanol, açúcar e também energia, colocar na rede. O que é essa produção de uma energia que aqui no Canal do Boi a gente costuma falar que é uma energia limpa, né? Ela é limpa mesmo? Primeira coisa, é uma energia mais limpa mesmo? Qual que é o nosso potencial até para conseguir suprir essas situações que nós temos, eventualmente podemos ter durante o desenvolver dos próximos anos? Perfeito. É uma geração de energia limpa, isso na realidade ela acaba sendo uma energia de sequestro de carbono, ela não só não emite, como ela sequestra carbono em todo o processo do cultivo da madeira. E assim, o potencial, ele é um potencial enorme. Realmente, só para você ter uma ideia, a gente teria a cada 15 mil hectares, mais ou menos, de plantação, você teria uma planta de mais ou menos 50 megas, que é que já chega, um potencial bom para o país. Ele tem uma grande vantagem da fonte, ela não ela tem toda a parte de vinculação de preço dela é a moeda nacional, ou seja, você não tem efeitos do câmbio, por exemplo, do dólar, que eventualmente se o preço do petróleo aumenta, o preço da energia termoelétrica pode aumentar. Nesse caso não acontece isso e é um recurso renovável que você consegue armazenar, inclusive nas próprias florestas, né? na madeira em pé, que a gente chama. E consegue, eventualmente, quando precisar mais, você tem um corte maior, ou se você precisa menos, você deixa um pouco mais lá. Então, existe uma versatilidade, além de ser renovável, limpa, controlável. Então, é uma fonte que a gente avalia bastante do ponto de vista do governo e do planejamento energético do país. Tiago,
Saindo até um pouco da sua área, mas ainda ficando dentro da área de energia, o Brasil tem hoje, né, principalmente áreas como o estado do Mato Grosso do Sul, que teve uma ampliação forte na sua área de cultivo de florestas, né, floresta plantada, esse maciço florestal, fez com que nós tivéssemos uma situação de uma oferta um pouco maior. E aí no comparativo, né, quando a gente compara por custo de produção de hectare e o que ele vai dar de rentabilidade a um produtor rural, quando compara com soja, quando compara com boi, neste momento nós temos a floresta um pouco atrás. Essa é uma situação da produção de energia que dá à floresta, não só essa, mas outras possibilidades que você tem da produção no uso da madeira, que dá uma possibilidade de ter um resultado melhor de campo para quem produz, para quem trabalha com floresta. Esse também é uma solução que a produção de energia a partir de biomassa pode trazer? Sim, eu entendo que sim. Do ponto de vista do produtor, né, como você mesmo comentou, ele tem uma possibilidade, eventualmente, no mercado de papel e celulose, estando um pouco mais desaquecido, ou o mercado de siderurgia, de carvão vegetal, também um pouco menos desaquecido, ele pode alocar essa produção de madeira para a geração de energia. É claro que isso não é tão trivial, porque não é sempre que você tem uma usina disponível para receber esse tipo de energia. Mas a tendência é que, com o passar dos anos, você tenha mais usinas e que isso seja uma coisa mais, do ponto de vista de liquidez, né? Seja quase uma commodity e que você possa utilizar na geração de energia, inclusive até complementar, por exemplo, a questão do bagaço de cana. Porque você tem o bagaço de cana lá nos meses entre abril e novembro, e dos meses de dezembro, quer dizer, no meio de dezembro até abril, sem a disponibilidade dessa biomassa de cana. Então, o cavaco de madeira, né, a partir de florestas energéticas ou biomassa florestal, ele consegue, inclusive, utilizar este espaço disponível nas usinas, né? Claro que tem questões técnicas, mas isso é solucionável. Tiago, última pergunta para encerrar, e falando da pesquisa propriamente dita, do que vocês trabalham. Futuro da pesquisa do Brasil, qual que é o sentimento que você e os seus colegas, os demais pesquisadores, têm a respeito da geração de energia no país? Tá. Do ponto de vista do planejamento energético, né, a principal função aí da EPE, a gente entende assim que o Brasil ele é um país realmente rico do ponto de vista de diversidade energética. Então a gente entende que existe muita coisa a evoluir ainda. Do ponto de vista de eficiência, a gente tem uma tendência de aumento de eficiência nas usinas, e a gente espera que o Brasil consiga ter todo esse desenvolvimento para que a gente consiga mais uma vez prover o ciclo da economia, né, de um ciclo virtuoso em que você consiga, enfim, ter aspectos positivos para toda a sociedade. Tá certo, Tiago, obrigado pela sua participação no Agricultura BR, no Canal do Boi. Eu conversei com o Tiago Teixeira, falando um pouco aqui sobre a pesquisa sobre energia, algo fundamental para o desenvolvimento do país, para toda a população e principalmente no agronegócio brasileiro. A gente fala agora sobre produção de café no Brasil, também muito importante para o país, e especialmente falando agora sobre a variedade Conilon. Olha, esta produção sofreu muito nos anos anteriores por conta da seca, em especial no Espírito Santo, maior estado produtor da variedade aqui no Brasil. Seca desde 2014 veio baixando a produtividade dos cafezais com muita intensidade e, consequentemente, baixando a produção. O cafeicultor bem lembra que o Brasil teve de abrir as portas para importar o produto de outros países de origem para suprir a necessidade da demanda industrial. Por fim, essa situação parece estar voltando ao normal agora. As chuvas estão um pouco mais frequentes e a produção de Conilon do Brasil começa a se recuperar. De acordo com os dados da Conab, a produtividade dos cafezais de Conilon do país neste ano de 2017 melhora em 35% na comparação com o ano de 2016, que foi o pior entre estes de seca. A gente mostra agora na tela como que melhora então esse rendimento dos cafezais e como cresce a produção. Enquanto em 2016, cada hectare plantado com café Conilon do Brasil rendeu em média 18,81 sacas. Para 2017, melhora para 25,41 sacas na média nacional.
Com isso, a produção sai dos 7.987.000 sacas de 60 quilos colhidas em 2016 para mais de 10 milhões neste ano de 2017. A melhora na produtividade foi observada pela Conab em todas as regiões produtoras de conilon aqui do Brasil. A gente vai trazer em detalhes agora estes números para você e o quanto que cresceu na comparação com os anos atrás. Veja que a região norte tem um rendimento médio deste ano em 21,25 sacas por hectare, melhora em 14,8% em relação ao ano passado. O nordeste do país, que tem uma grande produção, em especial na Bahia, melhora em 124,3%. Tem a melhor produtividade da variedade do país este ano, ficando em 40,37 sacas por hectare. O rendimento médio no centro-oeste fecha neste ano em 10,56 sacas, é uma produção inferior. Região não é tão expressiva na produção de conilon, mas ainda tem a sua participação, melhora em 20,2%. E a região sudeste vai para 25,05 sacas por hectare este ano, também trazendo uma produtividade 28% melhorada na comparação com o ano passado. Ano de seca, portanto, derrubou bastante no Brasil e aqui este ano, então, a gente confirma toda essa produção recuperada. Vamos agora ao volume, então, que cada região do Brasil deve colher neste ano. A região norte deve ficar com 1.884.000 sacas de 60 quilos de café conilon. Aumenta em 14,8% em relação ao que colheu no ano passado. A região nordeste, que no ano passado teve uma quebra tremenda, melhora em 122,5% o volume colhido, alcançando 1.837.000 sacas. Região Centro-Oeste tem uma baixa produção, mas também incremento neste ano, de 25%, chegando a 155.000 sacas. E o Sudeste, principal região produtora, melhora também em 16,7%, alcançando 6.221.000 sacas de 60 quilos do grão. E a gente continua destacando em especial o Espírito Santo, que é o maior estado produtor de café conilon aqui do Brasil. Olha, a melhora nos cafezais já está sendo observada neste ano de 2017 e de acordo com a cooperativa Coabriel, que atua na região de São Gabriel, no estado, isso já pode ser visto e constatado no recebimento de cafés pelos cooperados desta cooperativa. Neste gráfico a gente vai mostrar para você o quanto de café que os cooperados entregaram a essa cooperativa nos anos anteriores, como houve a baixa expressiva em 2016 e a recuperação já acontecendo neste ano de 2017. Veja que em 2014 foram 1.168.000 sacas. 2015 cai para 940.000, 2016 para 595.000 sacas apenas de 60 quilos do grão. Agora, em 2017, até a data 27 de julho, eles já haviam recebido 620.000 sacas de 60 quilos do grão, sendo que ainda tem o restante do ano para contabilizar essas entregas. Esse volume já ultrapassa o total recebido em 2016. A expectativa para o ano todo é de receber cerca de 800.000 sacas de 60 quilos do grão. De acordo com a cooperativa, o volume de chuvas por lá neste momento, nestes últimos períodos, não está ainda tão expressivo, mas já tem sido suficiente para melhorar a produtividade e recuperar um pouco as áreas em produção com café. A expectativa para 2018 é de uma produção ainda melhor, fazendo com que os produtores possam se manter na atividade e ainda liquidar as suas dívidas. Tudo vai depender, segundo eles, do clima daqui em diante. Para falar sobre ele, então, a gente convida a Nadiara Pereira, trazendo a previsão do tempo estendida para o estado. O Espírito Santo vem enfrentando perdas nas lavouras, especialmente do café conilon, por conta das chuvas que são irregulares, principalmente na primavera e verão. Nesses 2 últimos anos, a chuva ficou abaixo do que é normal para a época do ano, por isso a umidade no solo não se recuperou totalmente
e as lavouras sentiram a falta de chuva, então por isso a produtividade ficou abaixo do esperado. Para este ano, há expectativa para o retorno das chuvas, mas também vai ser um retorno tardio. A chuva não deve se regularizar logo no início da primavera. Por enquanto, o mês de agosto segue com previsão de tempo bastante seco no interior do Brasil, inclusive sobre partes do Espírito Santo, que até vem registrando algumas chuvas nesses últimos dias, mas não é uma chuva volumosa a ponto de encharcar o solo e recuperar a umidade. A chuva mais intensa para esse mês de agosto segue concentrada no extremo sul do Brasil. Ela chega também a partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul, mas em toda esta área branca não tem previsão de chuva e no Espírito Santo o volume de água deve ser baixo, variando de 10 a 25 milímetros ao longo do mês. No decorrer do mês de setembro, que já é um mês marcado pelo retorno das chuvas para grande parte do Brasil, a chuva ainda fica mais concentrada sobre partes aqui do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A chuva até chega em algumas áreas um pouco mais ao norte, como é o caso de Mato Grosso, sul de Goiás, interior de Minas Gerais e até mesmo no Espírito Santo. Só que nesses estados a chuva será bem irregular e o volume de água não será o suficiente para atingir a média. No Espírito Santo deve chover algo em torno de 25 até 30 milímetros ao longo de todo o mês. E é uma chuva que deve ocorrer de forma espaçada, ou seja, alternada com períodos longos de tempo seco. Então não é a chuva que ainda encharca o solo, recupera os índices para o bom desenvolvimento dos cafezais. No decorrer do terceiro período, aí sim, a partir do mês de outubro, a chuva começa a se firmar mais sobre o sudeste e o centro-oeste do Brasil, como já é normal para a época do ano. Os volumes de água devem ser mais expressivos e as chuvas devem ser mais frequentes, principalmente na segunda quinzena do mês. Aqui sobre o Espírito Santo, a gente observa volumes de água que podem variar de 150 a 200 milímetros. Então, a expectativa de boas chuvas para o mês de outubro, e essa chuva sim deve recuperar a umidade no solo para o desenvolvimento das lavouras de café. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Bom, daqui a pouco no Agricultura BR você vai ter os resultados do leilão de milho, novo leilão, lá no estado do Mato Grosso, que encerrou há pouco. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Voltamos em instantes. A Agricultura BR destaca agora o cenário para o milho, mercado. Tivemos há pouco encerramento em relação ao leilão de milho lá no estado do Mato Grosso. O Valdir Pacheco acompanhou esse evento e nos traz as informações agora. Encerrou neste momento mais um leilão eletrônico Pepro de Milho. Estamos aqui na Bolsa de Mercadorias e Cereais de Sinop e eu converso com o conselheiro da Bolsa, Luiz Anacleto. Muitos produtores ficaram de fora por não estar no corredor da BR-163. Isso é um fato. Por questão de logística, há uma dificuldade maior desses produtores que não estão próximos da BR-163. De um modo geral, como é que foi o leilão? Todo o volume ofertado, ele foi arrematado. Então por esse aspecto, o leilão atendeu às expectativas. A grande questão, dois pontos que precisa melhorar aí é a oferta do governo federal. Hoje ele ofertou, por exemplo, no lote 1, 240 mil toneladas, e a demanda, o interesse dos produtores chegou a 500 mil toneladas. E a outra questão, como nós já falamos, muitos produtores ficaram fora, tentaram participar, mas acabaram saindo em função do deságio que foi alto dessa região 1. E também na região 2 que o deságio foi alto. Ao todo são 4 regiões aqui do Mato Grosso. 4 regiões do Mato Grosso. Nós operamos mais forte na região de Sinop, que é a região 1, e região de Sorriso, que é a região 2. Quais foram os preços praticados, então, nesse leilão? O preço de fechamento, ele abriu com um pouco mais de R$ 6,00 na região 1 e 2, e na região 1 ele fechou em R$ 4,35 por saco, e na região 2 fechou em R$ 4,20 por saco, o valor do prêmio. Ok, muito obrigado pela sua participação. Vamos continuar acompanhando aqui a expectativa para que na quinta-feira que vem haja um novo leilão. Valdir Pacheco para o SBA. E
E o Agricultura BR destaca agora a participação do telespectador que quer saber mais sobre o clima na sua região. É o Ricardo Cora, ele que é de Cacoal, em Rondônia. Pediu a previsão do tempo para o mês de agosto no estado de Rondônia. Quem responde é a Nadiara. Respondendo ao nosso telespectador de Cacoal, em Rondônia, o mês de agosto ainda é um mês bastante seco sobre a região. É normal que as chuvas fiquem mais concentradas sobre o extremo norte do país, principalmente em áreas do norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará e Amapá. No estado de Rondônia costuma chover menos e, pelo que as previsões indicam, não tem previsão de chuva muito significativa para esses próximos dias. O solo apresenta grande déficit hídrico aqui em toda a metade sul da região norte, incluindo o estado de Rondônia. O nível de umidade no solo varia em torno dos 10%. Agora, para os próximos 5 dias, a expectativa é que a chuva continue concentrada aqui sobre a faixa norte da região norte e na metade sul, previsão de tempo bastante seco. Inclusive todo o estado de Rondônia com tempo firme pelo menos até o dia 8 agora do mês de agosto. No segundo período, a chuva até chega a descer um pouquinho mais, chegando ao centro aqui do estado do Amazonas, pegando até algumas áreas do Acre. Mas não é a chuva que ainda chega ao estado de Rondônia, que segue com previsão de tempo bastante seco. E no terceiro período, que vai até o dia 18 deste mês de agosto, a expectativa é de continuidade do tempo seco sobre o estado de Rondônia. A gente observa que a chuva aqui sobre a região norte, ela começa a migrar um pouco mais para o oeste, atingindo grande parte do Amazonas até o estado do Acre, mas em Rondônia a situação ainda não muda. São esperados alguns episódios de chuva na segunda quinzena, especialmente na última semana do mês de agosto, mas a chuva deve começar a aumentar sobre o estado a partir de setembro e vir com maiores volumes, principalmente a partir do mês de outubro. Hoje eu encerro por aqui minha participação. Amanhã estaremos de volta com mais previsão do tempo aqui no Agricultura BR. Até lá! Até lá, Nadiara. Por aqui, o Agricultura BR já em movimento de encerramento. Vamos saber como é que vem a soja negociada em Chicago. Vinha com nova queda expressiva no dia de hoje, queda que agora é maior, inclusive. Temos aqui a posição de agosto, a $9,52 o bushel, queda de 1,47%. Setembro recua 1,62%, $9,55 o bushel. Novembro, 9,61, queda de 1,61%. Janeiro de 2018, $9,70 o bushel, com recuo de 1,59%. Vamos agora saber do dólar aqui no Brasil, que hoje mais cedo vinha subindo um pouquinho em relação ao fechamento de ontem. Moeda norte-americana, neste momento, vem operando em total estabilidade, ou seja, mesmo valor do fechamento dessa última quarta, cotada a R$ 3,12 mais um. Por enquanto, nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.